Graças e paz, meus queridos e meus amados irmãos. Glória a Deus mais uma vez por todas as coisas. Glória a Deus mais uma vez por estarmos aqui para trazer mais uma mensagem da parte do Senhor. E hoje, neste dia, quero tratar mais diretamente com os jovens, não apenas daqui da congregação, mas todos os jovens que essa mensagem alcançar. E quero ir até além. Na verdade, essa mensagem cabe a todos, mas assim, serei mais específico para com os jovens, embora sei que a palavra de Deus, ela cabe para todos nós, e glória a Deus por isso. Quero falar hoje um pouco da vida de um jovem, que a Bíblia inicia falando dele, ele ainda jovem, de um homem chamado José, que na verdade iniciou o relato bíblico a falar dele, ele ainda jovem, com apenas 17 anos. Quero fazer a primeira leitura de hoje, no livro de Gênesis, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Primeiramente, para iniciar falando da vida desse jovem José, que inicia o relato bíblico falando mais especificamente da vida dele apenas com 17 anos, ainda um jovem. Este filho de Jacó, um dos seus 12 filhos, o segundo mais novo entre os homens, José, ia e trazia em alguns momentos relatos ruins dos seus irmãos, que se fôssemos ler com mais propriedade outras coisas, veríamos coisas que esses outros irmãos de José fizeram que não agradavam a Deus e consequentemente não agradavam seu pai. E José é enviado em determinado momento por Jacó, seu pai, a ver os seus irmãos que estavam apacentando os animais. E José é enviado aos seus irmãos, mas anteriormente, eu já ia adiantar um pouco, mas anteriormente José conta a seus irmãos que teve um sonho, e nesse sonho seus irmãos se prostravam diante dele, e José estava como que acima deles, e eles, diante disso, ficaram muito aborrecidos com José. E depois José vem e conta um outro sonho a seus irmãos, e o seu pai Jacó presencia nesse momento. José diz aos seus irmãos que teve um outro sonho, e não apenas os seus irmãos se prostravam perante ele, mas o sol, a lua e 11 estrelas, ou seja, o pai, a mãe e seus 11 irmãos se prostravam perante ele. E isso se segue, e depois, em um determinado momento, os seus irmãos saem para apacentar os animais, e Jacó, seu pai, envia José para ir ver como estavam seus irmãos. Os seus irmãos que já andavam enciumados com ele, nesse momento que percebem que José se aproxima, eles tramam matar José. Só que depois, em conversa entre eles, decidem não matar José, porque era irmão deles, e decidem vender José a uma caravana que ia passando de midianitas, e eles vendem José, o seu próprio irmão, a essa caravana de ismaelitas que vão de encontro ao Egito. E chegando lá no Egito, José é vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. E a partir daqui eu quero fazer uma outra leitura. No capítulo 39 de Gênesis, eu li primeiro Gênesis capítulo 37, versículo 1 e 2. E no capítulo 39 do mesmo livro de Gênesis, José é vendido, e chegando lá na casa de Potifar, o que lhe acontece? Versículo 1 do capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia,
e ele o pôs como mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Potifar percebe que José era abençoado e que Deus era com ele. O que Potifar faz com isso? Potifar coloca José como administrador da sua casa, e José passa a administrar todos os bens de Potifar, e José era abençoado e começou ali a administrar. E o que é que acontece depois disso? Ainda no capítulo 39, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, e disse à mulher de Potifar. José disse isso a ela: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tenho lhe passou ele às minhas mãos. O que é que acontece? Depois que José é vendido como escravo e chega na casa de Potifar, Deus, que permanece sendo com José, e ele é abençoado, como disse, Potifar coloca José para administrar seus bens, e parece que começa a ir tudo bem na vida de José, embora ele tinha sido vendido primeiro pelos seus irmãos e levado como escravo ao Egito. Mas, de repente, José começa a, digamos assim, melhorar de vida. José começa a prosperar ali dentro, porque Deus é com ele. Potifar, percebendo isso, coloca José como administrador de sua casa. Mas algo começa a acontecer. A mulher de Potifar põe os olhos em José. E aqui eu quero fazer uma pausa para lembrar-nos de algumas coisas que eu vim lendo, e lembrar que esse jovem chamado José, ainda com 17 anos, teve sonhos. Ele sonhou, teve sonhos. Deus deu a ele, eu sei, deu um sonho específico a José, que no primeiro sonho os irmãos de José se prostravam perante ele, no segundo não apenas os irmãos, mas ele tornava-se, digamos assim, senhor de toda a sua casa, não apenas os seus irmãos, mas todos passariam de uma certa forma a depender dele. Só que esse homem foi vendido, mas havia sonhos na vida de José, e aqui eu quero abrir um parêntese para você, querido meu amado jovem, e estender a todos nós, igreja do Senhor. Existem coisas que Deus promete, especificamente no caso de José foi algo específico. É claro, a gente não pode ignorar isso, mas Deus te chamou, jovem. E interessante que um texto que nós citamos muito é que jovens, sois fortes e já venceste o maligno. A palavra do Senhor diz isso. E eu quero te perguntar nessa hora, jovem, que Deus te mostrou que se você estiver em Cristo, você é vencedor, você vence, e existem expectativas geradas para a sua vida. Só que assim como José, houve uma expectativa, um sonho, no caso de José, e no nosso caso, no seu caso, houve expectativa de uma realização, mas existe todo um processo que precisa ser desenrolado. E assim como na vida de José, existe todo um processo para ser desenrolado na sua vida, meu querido e meu amado jovem. E de repente ele é vendido, sim, começa a prosperar, mas algo de ruim começa a acontecer quando a mulher de Potifar põe os olhos nele. E eu quero te dizer, às vezes a mulher de Potifar põe os olhos em você, e às vezes acontece o contrário, você que põe os olhos na mulher de Potifar. O que quero dizer com isso, jovem? Que no mundo em que vivemos é muito difícil, principalmente para os jovens, manterem-se na posição a qual o Senhor tem escolhido que eles se mantenham. Nessa posição, e lembre-se, José era um jovem. E de repente uma mulher, e penso eu que devia ser bonita, dá em cima desse jovem. Só que essa mulher era uma mulher comprometida. Era a mulher do patrão de José. E ela dá em cima dele, e ele disse que não deitaria com ela. Vamos ler agora o que é que diz na sequência, no capítulo 39, versículo 7 ao 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e
e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as mãos. É claro que com exceção da mulher dele. E no versículo seguinte, no 10 e no 11, diz: falando ela a José, preste atenção a isso, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa se achava presente. Observe esse detalhe. A mulher não desistiu no primeiro momento. Ela tentou deitar-se com José no primeiro momento e ele negou, e mais à frente ele disse que não faria tal coisa. Como ele poderia pecar contra o seu Deus deitando-se com aquela mulher? O que mostra que mesmo José, sendo um jovem, ele buscava ser fiel a Deus. Mas essa mulher não desistiu. E às vezes isso acontece, ou pode estar acontecendo contigo, meu querido e meu amado jovem. Talvez em algum momento você até resistiu. Só que assim como a mulher de Potifar não desistiu, assim como ela não desistiu, permaneceu dia após dia tentando ele, muitas vezes isso acontece na sua vida. Mas José não quis. Agora, olha o detalhe, ela esperou um dia em que ele foi atender, cuidar do negócio do seu patrão, só que não tinha ninguém em casa. E ela tenta deitar com ele, e ele mais uma vez nega, só que ela dessa vez consegue segurar uma parte da roupa de José e ele foge. Só que essa mulher chama os outros que serviam na casa e diz que José tentou violentá-la. E diz a mesma coisa a seu marido Potifar. E claro, ele acreditou na sua esposa. E o que fez? Lançou José na prisão. E José vai parar na prisão. E chegando ali na prisão, ali também na prisão, o Senhor era com José. E José começa a prosperar ali na prisão e torna-se, como que digamos assim, um auxiliar do carcereiro naquele lugar. E José começa a ser abençoado ali. Só que adentram aquela prisão, depois de um determinado tempo, dois homens. O padeiro entra e o copeiro de Faraó. E esses dois homens têm um sonho e ficam muito perturbados na mesma noite. Cada um tem um sonho diferente e ficam muito perturbados. E José, que Deus tinha dado a ele o dom de interpretar os sonhos, esses homens contam o sonho a José. E José revela o sonho de um e revela do outro, e ambos aconteceram, como José falou, depois de 3 dias. E eu peguei o relato final para a gente ler no capítulo 40 de Gênesis 14 e 15, para ver o que José diz àquele que foi liberto. Porém, lembra-te de mim, disse José, quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato foi roubado da terra dos hebreus, isso quando ele saiu de lá, que foi vendido pelos seus irmãos, e aqui, preso como ele estava, nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. José, melhor falando, lembra aquele que foi liberto que não esquecesse dele quando ele fosse restituído ao seu cargo, quando ele estivesse na presença de Faraó, porque ele era inocente e estava preso. E falar de que ele estava preso, a Bíblia não fala com exatidão o tempo que ele ficou preso, mas eu quero fazer uma leitura para mostrar que não foi menos do que 2 anos. No capítulo 41, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1. Logo depois que José interpretou os sonhos do carcereiro e do mordomo, ou do mordomo e do padeiro. No capítulo 41, versículo 1, diz assim: passados 2 anos completos, ou seja, daquele ocorrido. Se você parar e for ler a sequência, você vai ver que é uma sequência. Eu não vou ler tudo para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Passados 2 anos completos daquele fato que José tinha narrado o sonho do carcereiro, do padeiro e do mordomo.
Passado 2 anos completos, capítulo 41, versículo 1, Faraó teve um sonho. Pareceu-lhe achasse ele de pé junto ao Nilo. Eu não vou ler o sonho de Faraó, eu peço que você leia em casa para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas o que eu queria chamar a atenção é que no início do versículo 1 do capítulo 41 diz: passados 2 anos completos, ou seja, no mínimo Moisés, só estou querendo falar Moisés, no mínimo José passou 2 anos, no mínimo, preso, inocente. E o que é que acontece depois disso? Depois que esse homem sai, depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. Só que eu quero aqui te dizer algo, jovem, que possa estar passando alguma dificuldade, alguma tribulação nesse momento. Nós, sabendo da história de José, sabemos que ele, jovem, mas um homem de Deus, um jovem de Deus, que buscava servir a Deus com fidelidade, que buscava servir ali a Potifar com toda a fidelidade, mesmo tendo sido tentado por aquela mulher, ele permaneceu sendo fiel, mas ainda assim pagou e passou duras provas, passando prisão, mesmo depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, quando parecia que começava a dar tudo certo na vida dele, de repente a coisa vai de mal a pior e ele agora não está mais na casa do capitão da guarda, na casa de Potifar, ele agora vai parar no cárcere, ele vai parar preso e passa no mínimo, como disse, 2 anos preso ali. E parece que Deus esqueceu de José. Parece que aquele jovem que tinha tido um sonho lá atrás, todos os sonhos dele tinham caído por terra. Parece que aquilo que ele tinha falado a seus irmãos, e posteriormente a seus irmãos e ao seu pai, tinha caído por terra e nada mais aconteceria. Parece que Deus tinha esquecido do jovem fiel José. E as coisas para ele pareciam em um dado momento que iria dar certo, mas começou a ir de mal a pior, mesmo sendo ele inocente. Às vezes esse tipo de coisa acontece com a gente. Às vezes esse tipo de coisa acontece contigo, querido meu amado irmão. Parece que a coisa vai dar certo, aquilo que Deus prometeu. Parece que agora sim, agora vai. Parece que agora vai acontecer. E de repente parece que nada mais vai dar certo. E muitos diante disso têm desistido de confiar na palavra que Deus disse. E quero te dizer, se Deus te disse a palavra, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus prometeu, Ele não esqueceu. Ele jamais esquecerá. E parecia até que no caso de José havia um esquecimento da parte de Deus, mas Ele é o Deus que nunca pode se esquecer, Ele não se esquece de coisa alguma. Só que José, passando todas aquelas tribulações, José passando todas aquelas limitações, preso, faz parecer aos olhos logo imediatistas que Deus se esqueceu. E eu não estou aqui isentando o sofrimento de José, sendo inocente. Eu não estou aqui isentando os momentos de dificuldade que você possa passar ou esteja passando. Mas Deus não esqueceu de você. Se Deus falou, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas é necessário que você mova-se para esse propósito, porque José fez isso. Moveu-se para o propósito, tanto é que ele lembra aquele que foi liberto: lembra-te de mim quando você for restituído ao seu cargo e estiver com Faraó, lembre-se de mim, porque eu fui roubado da terra dos hebreus, estou aqui de forma inocente, lembre-se. Só que passou-se mais uns 2 anos até o sonho de Faraó. O sonho de Faraó, eu não vou entrar, não vou parar para ler agora, para a gente ganhar um pouco de tempo também, mas peço que você leia o sonho de Faraó. Muitos já ouviram essa história diversas vezes. Então, depois que Faraó manda chamar José, e José é retirado do cárcere, e chegando lá a Faraó, ele dá a revelação do sonho de Faraó, que haveria de vir 7 anos de muita prosperidade, de muita colheita, de tanta coisa boa que viria, e logo seguido desses 7 anos viriam 7 anos de muita fome, que se faria esquecer dos 7 anos de grande prosperidade que houve antes. E logo depois que José dá a interpretação dos sonhos a Faraó, ele dá esse conselho, José dá esse conselho a Faraó, que nós vamos ler agora. Capítulo 41, versículos 33 ao 36.
Versículo 33. Agora, pois, José, falando isso ao faraó, agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. José instrui Faraó acerca de alguém que Faraó deveria escolher, selecionar, para que viesse administrar toda a terra do Egito, para guardar todo o cereal e tudo que aqueles 7 anos de grande fartura iriam produzir, para que nos 7 anos de muita fome o Egito tivesse o que comer. E o que é que Faraó faz depois disso? Faraó estabelece José como administrador do Egito, como governador do Egito. Faraó diz: em quem encontraremos tamanha sabedoria, senão nesse, em quem tem o Espírito dos deuses, ou que no caso, o Espírito de Deus. Então, José passa a administrar a terra do Egito. José torna-se, como costumamos dizer, governador de toda a terra do Egito. Só que eu quero lembrar aqui que José não foi transformado em governador do Egito no primeiro passo. Não. José passou um período de tempo até chegar lá, que já já a gente vai fechar com esses tempos. Só que José passou experiências até chegar lá. José chega na casa de Potifar, administra a casa de Potifar. José chega na prisão, termina administrando aquela prisão. E por fim, José chega para administrar com toda a sabedoria que Deus deu a ele no Egito. Detalhe, José chega na presença de Faraó com 30 anos, ainda alguém muito jovem. E é o que vamos ler agora. Capítulo 41, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Ou seja, era José de 30 anos. Lembram? José tinha 17 anos quando saiu para ver os seus irmãos que Jacó, seu pai, tinham enviado. E só aí se passaram 13 anos desde que José saiu e que foi vendido para o Egito e passou por maus bocados, ou seja, ele passou todo esse período de tempo, 13 anos, até chegar ao governo do Egito. Ou seja, ele teve que passar por duras provas até chegar a governador do Egito. O que quero te dizer com isso, meu querido e meu amado jovem, é que você precisará enfrentar situações, diversas situações, mas é necessário que você, assim como José, seja fiel. Todos nós, sejamos fiéis a Deus, para que venhamos lograr bom êxito, para que venhamos ver os sonhos realizados, para que venhamos ver realizar-se a vontade do Senhor em nossa vida. E a vontade dele é salvar a sua vida. A vontade dele é salvar todos nós, mas é necessário que sejamos fiéis, é necessário que você, meu querido e meu amado jovem, seja fiel. Eu sei que vivendo em um mundo complexo, onde, indo para o texto e depois voltando, a mulher de Potifar deu em cima de José. E quantas mulheres de Potifar não se apresentam para vocês, queridos e meus amados jovens, e que infelizmente muitos não têm resistido aos encantos das mulheres de Potifar dos dias de hoje. Quantos infelizmente têm se deixado levar. Interessante que José diz que Potifar tinha colocado ele como administrador de toda a casa e tinha dado a ele toda a autoridade, mas tinha vedado ele da mulher dele, ou seja, da mulher de Potifar. E interessante que ele arremata, ele fecha dizendo: como poderia eu cometer tamanho mal e pecar contra o meu Deus? E é isso que talvez tenha faltado a muitos de nós, e especificamente muitos de vocês jovens, que infelizmente têm se deixado levar nesses dias.
É necessário que haja essa fidelidade em Deus para buscar resistir. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que isso seja fácil, e nem estou dizendo para você que se deixou levar por algum motivo, ou tem se deixado levar, que é o fim. Não, não é o fim. Há perdão em Deus, há perdão em Jesus para a sua vida, mas é necessário que você reaja enquanto dá tempo, porque muitos têm se deixado levar e já se perderam a ponto de terem morrido na lama do pecado e não verem mais os seus sonhos serem realizados, porque abriram mão e simplesmente jogaram fora toda a oportunidade que foi dada. Eu quero fechar lembrando que os sonhos de José, que ele tinha sonhado lá no passado, realizaram-se. Os irmãos de José foram, depois que passou os 7 anos de grande fartura, e depois que vieram mais 2 anos de fome, os irmãos de José desceram ao Egito para buscarem mantimento, e sem reconhecê-lo no primeiro momento, prostraram-se diante dele. Aconteceu a realização do primeiro sonho de José. E depois, José, depois que se revelaram aos seus irmãos, envia os seus irmãos para trazerem Jacó e toda a sua família. E o segundo sonho de José realiza-se ali, quando ele torna-se aquele que tornou-se o provedor de toda a sua família, assim como de toda a terra do Egito. Ou seja, os sonhos de José realizaram-se. Eu quero fechar fazendo o que eu quero chamar de uma pequena linha do tempo de tudo o que aconteceu com José. Quando iniciei falando, José inicia com 17 anos, quando comecei essa ministração dessa mensagem. No capítulo 37, no versículo 1 e 2, fala que José tinha apenas 17 anos. Passaram-se mais 13 anos até José se apresentar a Faraó. Ou seja, ele tinha 17 anos quando foi vendido, cerca de 17 anos, e quando José chegou à presença de Faraó, passaram-se 13 anos, pois o texto bíblico diz, que nós inclusive já lemos, que tinha José 30 anos quando chegou na presença de Faraó. Como disse, foram 13 anos, desde que José foi vendido, até chegar à presença de Faraó. 13 anos se passaram. Acompanhe ainda comigo. Depois, para chegar os seus irmãos e os seus pais, ainda depois desse tempo, depois desses 30 anos que tinha Faraó, depois desses que tinha José, depois desses 13 anos, passaram-se 7 anos de grande fartura, e depois mais 2 anos, está acompanhando comigo? Mais 9 anos até os irmãos de José chegarem, e pouco tempo depois o pai de José, Jacó, junto com todos os seus familiares, chegarem, ou seja, passaram-se depois mais 9 anos. Ou seja, desde o momento em que José foi vendido com 17 anos até a realização dos seus sonhos, passaram-se 22 anos. 13 até chegar à presença de Faraó, e mais 9 até alcançar o seu pai, onde se abraçaram e muitos se alegraram. Então passaram-se tempo. O que quero fechar dizendo a você, meu querido e meu amado jovem: passe o tempo que passar, leve o tempo que durar. Tenho certeza que se você for fiel a Deus, se você permanecer fiel, assim como José, dando um grande exemplo para todos os jovens, e para mim, para todos nós também, se você for fiel, eu tenho certeza, se nós formos fiéis, o Senhor é poderoso para nos guardar e nos proteger de todos os males. Seja firme, seja fiel em nome de Jesus. Se você tropeçou e caiu, há perdão em Deus para você. Restitua, busca outra vez o Senhor, clame a Ele e Ele te socorre, e Ele perdoa seus pecados e te ajuda. Só não desista, só não pare, porque Deus com certeza ainda haverá de realizar muitas coisas em você e através de você, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine hoje e todo sempre, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.